Afinal, é bom ou não é? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre Capitã Marvel, o primeiro filme do universo cinematográfico recente da Marvel a ter uma protagonista feminina e que tá aí com uma crítica bastante mista. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like para eu saber e comenta aí, você já foi ver Capitã Marvel? Você curtiu? Você concorda com a minha opinião? Me conta tudo aí nos comentários que eu quero saber. Antes da gente entrar nos spoilers e na história do filme, eu queria bater um papo com vocês sobre Capitã Marvel, pode ser? E pra começar a conversa, Capitã Marvel tá bem longe de ser um filme ruim. Eu achei bem gostoso de assistir. E essa reação adversa que tá rolando entre algumas pessoas é uma conta que a Marvel mais cedo ou mais tarde ia pagar. Isso acontece porque tem 10 anos que a Marvel tá construindo esse universo cinematográfico e quase que obrigando a gente a assistir todos os filmes pra poder ficar por dentro dessa história. E aí quando chega a vez de Capitã Marvel, os fãs que ficaram 10 anos indo ao cinema fielmente para assistir tudo que saiu, vão esperar um filme grandioso, um filme muito maior do que o anterior. E vamos combinar que Os Vingadores deu uma bela de uma aumentada na régua, certo? No geral, os fãs mais fanáticos aí, eles não querem um filme de origem que conte tudo do começo, que seja um filme menor. Eles vão sempre querer mais e mais, só que isso não vai acontecer nem nesse filme e nem em qualquer outro filme de origem que a Marvel decidir contar. E o motivo é muito simples. O cinema não é feito só para fã de quadrinhos, ele é feito para o grande público. Todo filme da Marvel sempre vai ter uma estrutura muito acessível e várias camadas na narrativa. A gente sempre fala sobre isso aqui no canal, lembra? Quanto mais você conhecer sobre aquele universo, mais vai fazer sentido a história e mais referências você vai captar. Isso é o DNA da Disney e em tudo que eles fazem, eles sempre colocam mais camadas. É a fórmula do sucesso deles. Outra coisa é que essas franquias, elas precisam falar com o grande público, referenciar os quadrinhos, contribuir e movimentar o universo pra frente, vender bonequinho e quebrar recordes de bilheteria. Você já parou pra pensar o tanto de gente envolvida num projeto desse tamanho pra que ele aconteça e que ele dê certo? Um filme como Capitã Marvel é sem dúvida alguma muito importante e muito relevante pro momento atual que a gente vive. Mas ele chegou atrasado, pelo menos aí uns 5 anos. A Marvel estando dentro de uma empresa que produz princesas em escala, em série, desde 1932 é inadmissível que eles nunca tenham feito um filme solo de heroína até agora. Ao mesmo tempo a Disney, mesmo encabeçando essa inclusão de princesas e essa variedade, demorou muito tempo para incluir princesas que fossem realmente relevantes e que representassem mais do que um pequeno grupo da sociedade. Princesa mais gordinha, a Pixar teve que fazer e ainda assim a Disney emagreceu ela e causou polêmica. E Princesa Negra? Teve um filme maravilhoso que flopou e eles simplesmente jogaram a princesa no limbo. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil eles têm uma corrida das princesas e os caras, em vez de colocar a Tiana, no caso, que é a Princesa Negra, que representaria aí mais de 50% da população, eles colocaram a Ariel, que é metade peixe. Tem cabimento? Não tem. De qualquer forma, isso é um assunto para outro vídeo, se vocês quiserem. O gênero de super-heróis também não é o mais bacana aí para as mulheres, né? Até a Viúva Negra, que tá desde o comecinho, já passou por maus bocados aí, sendo super sexualizada no começo e pagando um mico aí para ser fetiche de homem, até chegar nesse ponto que ela tá muito mais madura, muito mais cheia de atitude e uma mulher de verdade. Ainda que esse filme seja muito importante, uma coisa que a gente não pode relaxar nunca é fiscalizar. A gente tem que ficar de olho muito aberto para saber se as empresas estão realmente querendo representar uma parcela porque elas consideram importante ou porque elas querem simplesmente lucrar. No caso da Marvel, a gente consegue ver claramente que o feminismo, o momento atual do feminismo, deu uma bela impulsionada aí na bilheteria. Se você olhar o Instagram de várias celebridades gringas que são feministas, você vai ver todo mundo incentivando a assistir o filme. E aí eu reforço mais uma vez, especialmente vocês mulheres nesse caso, fiquem muito atentas e não aceitem qualquer migalha. As mulheres valem muito mais do que um filmezinho só, né? Quanto à exposição insana que a Brie Larson tá recebendo e a representatividade que ela tá levando para as meninas, isso é uma coisa muito bacana e que com certeza vai marcar a vida de milhões de meninas aí ao redor do mundo. Agora a gente só precisa saber se essa atriz vai conseguir segurar a onda, porque particularmente eu acho a Brie Larson uma atriz bastante limitada e pouco carismática. O talento a gente vai lapidando com o tempo, mas o carisma é bem difícil. A Disney já sacou que ela não tem esse potencial aí carismático e estão tentando correr atrás do prejuízo. Uma vez que ela vai encabeçar o universo dos Vingadores, né, os próximos anos da Marvel, é muito importante que ela seja bem aceita. Então já colocaram ela até para distribuir pipoca na premiere do filme para garantir essa bilheteria. Será que segura? O que vocês acham? A responsabilidade é realmente imensa. Entrando na pauta do filme,
eu achei que a localização aí nos anos 90 ficou um pouquinho forçada em alguns momentos. Me pareceu que eles quiseram tentar fazer um Guardiões da Galáxia, só que anos 90. Aquilo que o Guardiões fez nos anos 80, eles tentaram fazer em Capitã Marvel nos anos 90. Não dá pra negar que eu dei um sorrisinho aí quando eu vi Street Fighter 2, o arcade, ou a caixa do Game Boy, e ri também muito das piadas da internet de escada e do CD-ROM que demorava para carregar. Mas isso não agregou muito aí à história porque ela já tinha soluções todas prontas para essas limitações tecnológicas da década de 90. A trilha sonora é com certeza um show à parte. Tem muita música muito legal de mulheres incríveis, tipo a Desiree, né, e o Gotta Be, que é uma música que eu amo de paixão desde muito tempo e tá aí marcando presença. O figurino tá bonito, os efeitos especiais dão uma oscilada, a gente tem momentos muito bacanas e tem momentos que dão um pouquinho de vergonha, especialmente lá no primeiro planeta que eles invadem, onde a gente não tem quase nada de cenografia e uma fumacinha bem sem vergonha que lembra bastante aí esses cenários de programas de TV. Marvel podia ter investido um pouquinho mais aí, hein? O roteiro tá leve, bastante divertido, você quase não sente essas 2 horas e tantinho aí passarem. Tá bem na pegada familiar e descontraída, com bastante ação, que a Marvel assumiu desde Thor Ragnarok e que funcionou muito bem. Outra coisa que eu achei muito legal foi a forma que o Nick Fury perdeu o olho. Quando a gente fala de super-heróis, né, de heróis, a gente espera sempre uma batalha épica, né, pra deixar marcas e cicatrizes pro resto da vida. No caso do Nick Fury foi uma patada de gato que acabou fazendo com que ele perdesse o olho. Ou seja, isso dá uma bela humanizada nele e mostra pra gente que às vezes acidentes acontecem aí de forma casual, não precisa ser uma grande batalha para que uma tragédia, para que uma situação complicada como essa de perder um olho aconteça. Só que isso com certeza vai matar os fãs mais chiitas de ódio, que esperavam aí que o Thanos arrancasse o negócio pela unha, né? Não foi e não será. Bom, mas agora antes que esse filme soe muito pessimista e que pareça que eu não tenha gostado do filme, vamos entrar nos spoilers? O filme começa com a Carol, que aqui no começo é chamada de Verse, acordando lá no planeta Hala, que é o planeta Kree, que é uma raça aí de guerreiros heróis. Ela tá tendo um flashback que inicialmente ela acredita ser um sonho. Ela se vê num avião caído, né, num jato caído, e uma mulher um pouco mais velha do lado dela, ela se olha e de repente essa mulher, ela toma um tiro e ela acorda. E vai em direção a Young-Rog, que é o mentor dela. Os dois começam a treinar e batem um papo aí sobre o autocontrole que ela precisa ter e controlar esses impulsos e não sair usando o poder dela a todo momento em qualquer situação. Depois desse treinamento eles vão até a Inteligência Suprema, que é uma entidade Kree que sempre aparece para as pessoas na forma da pessoa que ela mais admira. E adivinha quem a Verse enxerga? Essa mulher que ela acabou de ver no flashback. Ela não sabe de onde ela conhece e essa mulher, né, a Inteligência Suprema, dá a primeira missão para ela participar junto com o Young-Rog. Eles devem ir até um planeta afastado para resgatar o Solar, que é um cara, uma fonte que estava investigando o povo que mora naquele planeta. Só que os Skrulls, eles estavam nesse planeta, teoricamente, tentando pegar o Solar e roubar essas informações que ele tem. Então, aparentemente, aí os Skrulls, eles são vilões. É assim que eles são apresentados pra gente no começo, mas segura essa informação. Nesse planeta, o time da Carol, ele sofre uma emboscada e ela acaba sendo pega. No esconderijo dos Skrulls, eles varrem a mente dela e começam a checar todas as memórias dela para tentar identificar quem ela é e tentar pegar as informações que eles querem. Eles querem saber quais eram os planos e onde está o motor da Mar-Vell, que é uma Kree que estava morando no planeta C53, se eu não me engano, que é a Terra. E aí no meio dessas memórias eles acabam vendo vários pedaços da vida da Carol. Ela consegue escapar dessa armadilha, que ela está presa de ponta cabeça, e ela dá um pau em todo mundo e insinua aí que eles colocaram essas memórias na cabeça dela, mas na verdade eles não conseguem fazer isso. Tudo que eles fazem é olhar o que ela já tem. Nessa varredura a gente descobre que ela é uma piloto, que ela tem uma melhor amiga chamada Maria, tem aí inclusive um easter egg com a palavra Photon no avião da Maria, né, como se fosse um codinome dela, que mais adiante vai ser a filha dela, né, nos quadrinhos, e possivelmente deve aparecer aí nos próximos filmes da Marvel. Além disso, a gente também conhece o Projeto Pegasus e descobrimos o nome dessa senhora aí, que é a Dra. Lawson. A Dra. Lawson nada mais é do que uma adaptação do Capitão Marvel, lá dos quadrinhos, só que numa versão feminina. Então, em vez de ser Dr., né, Doutor Lawson, vai ser a Dr. Lawson, que é uma mulher. Depois de derrotar a galera lá num pau dentro dessa nave, a Carol foge numa navezinha menor, a navezinha é destruída e ela cai na Terra em 1995 no telhado de uma blockbuster, que aliás é a última blockbuster aberta lá em Oregon, nos Estados Unidos. Na manhã seguinte os Skrulls chegam na Terra atrás da Verse
e eles assumem a forma de humanos. A Carol tá lá no mesmo lugar da Blockbuster tentando fazer contato com a galera do planeta dela. Ela faz uma adaptação num orelhão local e consegue um contato com o Yon. Ela conta pra ele quem é essa mulher e diz que os Skrulls estão atrás dela. A comunicação cai e a gente tem o primeiro encontro com o Nick Fury, que é interrompido quando um dos Skrulls ataca a Capitã Marvel. Ela consegue desviar e sai correndo atrás dele numa perseguição aí que vai acabar no metrô. Em paralelo, o Nick Fury e o agente Carson Larson, aquele tiozinho lá do Agents of S.H.I.E.L.D., eles entram no carro e dão no pé. Atrás dela, eles vão seguindo de carro enquanto ela tá no metrô procurando o Skrull. Até que tem aquela cena do trailer que ela luta com a velhinha e tal, aí sai fora por cima do metrô, eles lutam e tal, até que o Skrull consegue fugir. Dentro do carro, de repente, o tiozão lá da S.H.I.E.L.D. se transforma no Skrull, o Nick Fury bate o carro e o monstro acaba morrendo. Ele fica surpreso porque ele não tinha acreditado até então que existiam seres de outro planeta como a Verse falou pra ele. Numa sala de necrotério, a gente vê o Skrull aberto e o Nick Fury ainda passado com isso. O cara que tá fazendo a autópsia é um outro Skrull disfarçado. Eu não comentei com vocês, que eu deveria ter dito lá no começo, os Skrulls, eles são monstros que conseguem assumir a forma de qualquer outra coisa só de ter olhado pra ela, tá? Então por isso que a gente vai ver aí algumas cenas pegadinhas. Em paralelo, a Verse tá procurando aí no comunicador dela, né, no braço, algumas memórias e ela encontra um bar. E aí a gente tem uma cena que lembra bastante Exterminador do Futuro. Enquanto ela tá olhando o mapa, depois de tentar acessar a internet e não conseguir, ela tá procurando o lugar onde fica esse bar, e aí um cara canta ela olha, disfarça, o cara entra no bar, ela rouba a moto dele e uma roupa do manequim, e vai em direção aí ao bar. Quando ela chega lá, a gente tem uma máquina de Street Fighter, um quadro com um avião com o logo do Projeto Pegasus, e ela pergunta pro cara, onde fica esse lugar? E de repente a Nick Fury surge de trás do balcão e eles começam a conversar. Ela fala pra ele que ele pode talvez ser um Skrull e pede pra ele provar. Faz umas perguntas constrangedoras, tem uma piadinha aí. Eles acabam se entendendo e eles vão até essa base da Pegasus, né? Que é NASA, Pegasus e um pedaço da S.H.I.E.L.D. também. No meio do caminho a gente tem um pouco do desenvolvimento dos dois, né? Dessa relação dos dois. E a gente descobre que o Nick Fury só gosta de ser chamado de Fury. Que ninguém, nem a própria mãe, chama ele de Fury. Se a gente cortar lá pro último Vingadores até então, né? O Guerra Infinita, a gente vai ver a Maria chamando ele de Nick. Ou seja, tem muita intimidade entre esses dois. Dentro da base a gente tem o primeiro encontro aí com o Goose, que aparentemente é um gato doméstico, mas na verdade a gente vai descobrir depois que ele é um Flurkin, que é uma espécie alienígena que se parece muito com os nossos gatos, mas que tem uns tentáculos muito loucos aí saindo da boca e que vão render também histórias. Dentro dos arquivos eles encontram o projeto que foi cancelado da Dra. Lawson e ela encontra uma pasta cheia de anotações no idioma dos Kree. Esse documento está escrito em inglês, a parte em inglês diz que a doutora e um piloto morreu. E aí ela já saca que talvez possa ser ela. Esses fatos todos aconteceram 6 anos antes da Verse ir lá pra Hala, né? Ela não tinha memória de 6 anos antes, ou seja, tudo indica que ela possa ser realmente essa piloto. Lá nesse arquivo ela também encontra um nome, a Maria Rainbow. Enquanto o Nick Fury tá distraído aí porque ele chamou reforços pra tentar conter a Capitã Marvel até então, sem ela saber, pelo bip dele, ela liga pro Yon e conta sobre essas coisas que ela descobriu, né? Que a mulher possivelmente era Kree, que tem certeza de que eu não tô nesses arquivos, tem certeza de que você não sabe nada sobre o meu passado? Ele confirma, mas ele tá ligado no que tá acontecendo. E aí quando o Nick encontra o chefe dele chama ele de Nicholas, ou seja, tem alguma coisa errada. Então ele fala, eu vou descer aqui no -5, você desce no -6, se ela tentar fugir eu pego. Na verdade ele vai de encontro até a Verse e os dois conseguem fugir. E ela fica brava porque, porra, você me entregou? E aí ela toma o bip dele e fala, não confio em você com esse aparelho, me dá ele aqui. Os dois conseguem fugir dentro de uma espécie de jato e aí quem tá lá junto com eles? O Goose, o gatinho. Eles vão até o lugar onde a Maria mora e o reencontro é bem legal. Só que a Carol, né, a Verse, ela não lembra nada sobre essa vida pregressa. Mas a Maria, que é a amiga dela, a melhor amiga dela, e a filha, que é a Mônica, elas se lembram perfeitamente de vários momentos. Tanto que elas têm uma conversa, a Verse mostra pra elas o poder esquentando uma chaleira só com a palma da mão, e aí as meninas, as mulheres, né, mostram pra ela fotos e várias lembranças
que ela deveria ter aqui da Terra desse período aí anterior aos 6 anos que ela tinha sumido e aparentemente morrido. E é nesse momento que a gente descobre que o nome da Verse é Carol Danvers, né? E ela era chamada de Verse porque ela usava uma medalhinha e quando ela foi encontrada, a medalha estava cortada, então a gente só via o Verse de Danvers. De repente a casa é invadida pacificamente por um Skrull que começa a conversar com elas numa boa, e tem uma referência aí ao Samuel Jackson lá em Pulp Fiction tomando o refrigerante dele. Ele disse que ele não quer nada com ela. Ele agora sabe quem ela é quando ele olhou as memórias dela e ele só quer que ela ajude ele a arrumar uma casa. Ou seja, na verdade, eles não são vilões. Os Kree estão atacando os Skrulls e matando todo mundo, e a Lawson, né, a Capitã Marvel, que são duas palavras separadas, ela estava fazendo um estudo para conseguir criar um equipamento que atingisse a velocidade da luz e eles pudessem fugir nessa nave e encontrar o planeta seguro para que eles pudessem viver em paz. E eles não estavam matando ninguém, fazendo nada. De repente o Goose se aproxima do Skrull e eles morrem de medo de um Flerken. E aí a gente sabe que o gato, não é gato, que o gato é um Flerken, mas a gente não viu ainda a forma real dele. O Skrull em questão é o líder do grupo, chama Talos, e ele chama a Verse para escutar um áudio que ele encontrou na tal de caixa preta, como vocês chamam por aí. E ele escuta algumas coordenadas. Aparentemente, ele acha que são coordenadas geográficas, mas na verdade são localizações de rotação e translação, essas coisas aí que eu com certeza não sou a melhor pessoa para explicar para vocês. E aí o cientista Skrull faz os reparos nesse jato para que ele seja uma nave e eles vão em direção, né, saem da órbita para poder localizar esse laboratório secreto da Doutora Lawson. E eles conseguem encontrar. E lá dentro um monte de Skrull tá morando. E lá eles encontram o que mais? O Tesseract, que é uma das joias do infinito aqui, né? Aquele quadradinho azul. Porra, sacanagem reduzir uma joia do infinito a quadradinho azul, né? Pois é. Uma cena que eu esqueci de comentar é que nesse meio tempo, enquanto ela tá escutando o áudio, ela é transportada para um flashback que é o complemento da primeira cena do filme lá do acidente. Ela é perseguida junto com a doutora, enquanto elas estão pilotando esse jato para atingir a velocidade da luz, por uma galera Kree. E esse povo Kree, eles conseguem derrubar o jato delas, e aí elas estão presas, né? Elas caem, as duas saem do avião, e a doutora Lawson fala: a gente precisa destruir o motor para que os Kree não levem essa tecnologia para fora. E quando ela vai atirar, ela toma um tiro no peito e morre. E aí, quando a Carol olha para frente para ver quem foi que atirou, adivinha? Foi o Yon-Rogg, que é o mentor dela. Ela dá um tiro no motor do avião e o motor ele explode, uma coisa meio atômica até assim, e passa nela e mistura o DNA dela com o Tesseract, que era o aparelho que estava fazendo aí esse jato atingir velocidades absurdas. E assim surgiu então a Capitã Marvel, né, os poderes dela na versão do filme, tá? Que é bem diferente dos quadrinhos. O Yon-Rogg pega ela porque acha que esses poderes e essa nova habilidade dela pode ser útil para eles e leva para Hala. Quando tudo parece bem, o grupo Kree junto com o Yon chegam lá no laboratório e agora estamos prontos para a batalha final. O Yon consegue suprimir os poderes da Verse inicialmente e ele coloca ela em contato com a Inteligência Suprema. Só que a Carol agora está muito decidida e muito consciente dos poderes dela. Ela enfrenta então a Inteligência Suprema e consegue se desvencilhar de vez e derrotar inicialmente a Inteligência Suprema, partindo para a batalha final. Ela vai derrotando um a um os membros dessa equipe do Yon, enquanto ela ganha tempo para que a Maria e o Nick Fury possam fugir para a Terra, levando aí o Tesseract com eles. Eles estão levando numa lancheirinha, os Kree tentam roubar e o Goose tira os tentáculos e engole o Tesseract. E aí eles partem com essa nave, né, com esse jato, de volta para a Terra. Voltando para a Terra, a Capitã Marvel enfrenta o Yon na Terra, soco a soco, mas ela não perde mais muito tempo com ele porque ela decide abraçar os poderes. Ela acha que não precisa controlar nada para ela vencer. Se ela é mais forte, ela vai lá e vai dar um pau nele e pronto. Ela ganha dele dando uma rajada de fotônica, né, de um soco com um raio nele, e coloca ele de volta para a nave e manda um recado. Ela vai acabar
com essa guerra. E aí joga a nave dele de volta para o espaço e aí estamos livres por enquanto do inimigo. Nessa volta para a Terra, o Flerken, né, o gatinho Goose, ele dá uma olhada nos olhos do Samuel Jackson, né, do Nick Fury, enquanto ele está brincando com o gato. E aí aparentemente ele diz, não, tá tudo bem e tal, não aconteceu nada, só que o olho vai inchando. A gente corta para um jantar, onde está todo mundo lá reunido, né, a Maria, a filha, a Capitã Marvel e o Nick Fury, e aí eles falam, esse olho não melhorou ainda, hein? Pois é, nem vai melhorar. Tem uns Skrulls lá comendo com eles. E aí na hora de lavar a louça, a gente tem o Nick Fury e a Capitã Marvel lavando, e ela devolve o bip pra ele e fala, você me chama quando você precisar, mas só quando você precisar. E esse bip tá adaptado já no mesmo formato que a gente vê lá no Vingadores Guerra Infinita. E aí ela põe a jaquetinha dela, que ela tinha deixado com a Maria, e vai embora pro espaço. Corta pro Nick Fury com o agente lá, o tiozinho da SHIELD, trazendo uma caixa cheia de olhos de vidro para ele olhar. Ele olha, decide não pegar nenhum, e aí ele tá desenvolvendo agora um grupo, um projeto para reunir grupos de heróis, um grupo de heróis para proteger a Terra de possíveis ameaças. O projeto chamava Protector, e aí quando ele viu uma foto da Verse, né, no avião dela, ele encontra a palavra Avengers, e aí surge então o projeto Vingadores. E aí, fim, mais ou menos. Fica na sessão porque tem duas cenas pós-créditos. A primeira é provavelmente uma cena aí do Vingadores, do Endgame, e a gente tem o Bip ainda enviando sinal para algum lugar que a gente não sabe onde é, e a Viúva Negra fala, e aí, vamos continuar mandando esse sinal porque a gente não sabe exatamente o que é e nem se o outro lado recebeu. Quando ela vira, Capitã Marvel tá lá junto com o grupo Vingadores, né, a galera que sobreviveu, e ela diz, cadê o Nick Fury? E aí, pá, acabou. Rola mais uns créditos, tela preta, luz acesa, tá? Então não saia que vale a pena também. E aí a outra cena é super curta, nada mais é que o Goose, né, o Flerken, tá lá no escritório do Nick Fury, ele sobe na mesa e ele começa a fazer aquele de gato pra vomitar, e ele vomita o Tesseract, ou seja, tá de volta em poder da SHIELD, o nosso Tesseract já é do infinito aí. E agora sim, fim de verdade. Filme muito divertido, bastante representativo e muito importante para os dias de hoje. Mas muita atenção aí para que a Marvel não fique surfando nas ondas só para ganhar dinheiro, né? A gente merece muito mais do que isso. E isso que eu tô falando não é à toa não. A Marvel tem esse histórico de aproveitar Blaxploitation. Lá em 77, na segunda onda do feminismo, eles foram super oportunistas em tirar a Carol Danvers como uma personagem secundária que servia aí só para um triângulo amoroso e transformá-la numa heroína. Então, ó, olho aberto aí, hein? No mais, é uma experiência muito divertida e é bastante importante que você assista porque falta o quê? Um mês quase para Vingadores Ultimato, e você não vai querer perder e nem ficar sem informações preciosas aí para você entender todo o contexto da história, certo? Bom, então é isso que eu tenho pra dizer sobre Capitã Marvel, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E fica ligado que logo mais tem novidade aqui no canal, beleza? Então é isso, agora eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!